Olá, queridos e queridas. Finalmente estamos chegando à nossa sexta aula, falando ainda da teologia bíblica dos escritos paulinos, baseado em Dr. Augusto Nicodemos e Herman Reidemors. E agora, ainda dentro das estruturas fundamentais, o tema em Cristo, com Cristo. Vamos abordar os títulos: está em Cristo, o velho homem e o novo, carne e espírito, Cristo, Filho de Deus, o primogênito de cada criatura, Cristo, o Kyrios, exaltado que virá. Primeiro, em Cristo, com Cristo. De acordo com Paulo, como aquilo que ocorreu de uma vez por todas com Cristo, se estende aos seus, no caso, a igreja, através da qual o princípio que aconteceu com Cristo e foi realizado nele, aplica-se e beneficia os que são seus. Podíamos fazer essa pergunta também. Paulo frequentemente diz que o Cristo fez foi por nós, tudo que ele fez, não é? Segundo Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda lá Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E ainda Romanos 5:8 que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por detrás dos diferentes termos empregados por Paulo, como em nosso lugar, por nós, pelos nossos pecados, estão conceitos oriundos do Antigo Testamento: sacrifício, resgate, expiação. O conceito de por nós, referindo-se à obra de Cristo, reflete a continuidade que Paulo vê entre a obra de Cristo na cruz e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Em Cristo, nele. A essa fórmula, por nós, Paulo constantemente adiciona outras. Em Cristo, nele. Segundo Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O objetivo do apóstolo é demonstrar que Cristo está em tão estreita união com aqueles por quem ele se manifestou, que os mesmos estão nele. Ele também prega a forma com Cristo ou com ele, naquelas expressões típicas de sua pregação, como morrer e ressuscitar com Cristo, estar crucificado com ele. E aí muitos textos. Essas fórmulas foram entendidas pelas escolas liberais e existenciais como sendo uma referência de Paulo à experiência pessoal e religiosa dos cristãos. Paulo foi interpretado em termos do misticismo de sua época e em termos de seus conceitos do Espírito. Essas escolas ainda foram buscar a origem dessas fórmulas nas religiões do mistério, onde se fala de ser absorvido pela divindade ou mesmo de uma unificação física com a mesma, que para Paulo acontecia através do batismo e da ceia. Ou seja, Paulo teria desenvolvido o conceito de estar em Cristo, utilizando das categorias místicas das religiões de mistério. E isso não é verdade. É evidente que essas interpretações estão no caminho errado, não é? Estar em Cristo, na pregação de Paulo, é um estado contínuo, um modo de existência, e não um evento que acontece quando alguém é batizado ou toma pão e vinho. Não é uma comunhão que se torna realidade durante esses eventos, mas uma realidade permanente e determinativa para todos os aspectos da vida cristã. Não se trata de experiência, mas do estado objetivo da salvação no qual a igreja se encontra. O batismo e a ceia são selos, símbolos, sinais
dessa realidade. Além disso, para Paulo, está morto, crucificado, ressurreto e aceitado nas religiões celestiais com Cristo tem sua origem não nas cerimônias de incorporação, que é o batismo, mas nos já termos sido incluídos na morte e na ressurreição históricas do próprio Cristo. O velho homem e o novo. O paralelo entre Cristo e Adão, característico da pregação de Paulo, e que já abordamos em aulas anteriores, tem ainda uma outra dimensão bem próxima da que acabamos de discutir, que é a relação entre o velho homem e o novo homem. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Frequentemente o velho homem e o novo são interpretados pelos leitores de Paulo em termos de ordem salutis, ou seja, ordem de salvação, como tempo antes e depois da conversão. Mas frequentemente ainda os termos são entendidos em termos individuais, como referindo-se à luta e à conquista do poder do pecado em nossa personalidade. Entretanto, dentro das estruturas fundamentais do pensamento de Paulo, os termos devem ser entendidos da perspectiva escatológica da pregação do apóstolo. O contraste entre velho e novo em Paulo é escatológico e não existencial ou psicológico. É o que aconteceu objetivamente com o velho homem, porque o velho homem foi condenado e colocado à morte no Gólgota. Agora, o corpo do pecado, a carne, o velho modo de existência perdeu seu domínio e controle sobre todos que estão em Cristo. O novo homem é o novo modo de existência inaugurado em Cristo Jesus. Para o apóstolo, a morte e a ressurreição de Cristo são os eventos cruciais de sua existência e determinam seu pensamento e pregação. Resta-nos perguntar qual lugar no pensamento de Paulo para a vida de Jesus na terra antes de tais eventos. Conforme já havíamos observado, para muitos estudiosos liberais, Paulo não se interessa no Jesus histórico e terreno, mas sim no Cristo cósmico, no Senhor exaltado e ressurreto, o que acabou levando a criar uma outra religião diferente daquela de Jesus. As tentativas de separar o pensamento de Paulo da vida e da pregação do Jesus terreno são exageradas. É verdade que Paulo faz poucas menções dessas coisas em suas cartas, mas existe uma explicação perfeitamente plausível para o fato. Os seguintes pontos devem ser observados. As cartas de Paulo fundamentam-se nas pregações que ele havia feito nas igrejas, nas quais transmitiu as tradições apostólicas sobre a vida e o ensino de Jesus. Ele apela de forma incidental a pronunciamentos específicos feitos por Jesus, o que sugere que o ensino do Senhor é o ponto de partida de suas instruções para suas igrejas. É importante observar que Paulo aborda a vida terrena de Jesus não tanto da perspectiva de suas palavras e milagres, mas da perspectiva mais ampla da história da redenção. Assim, a expressão preferida de Paulo para se referir a esse período da vida de Jesus é segundo a carne ou na carne, como a passagem de Romanos 1,3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi. Quando Paulo diz que Cristo revelou-se na carne, ele se refere não ao corpo físico humano de Jesus, nem à pecaminosidade da natureza humana, mas à fraqueza e à transitoriedade da sua condição como encarnado, em contraste com o fato de que ele é o Filho de Deus, o Messias de Israel. Foi nessa condição que Cristo se revelou. Ele é o Filho de Deus, revelado na carne. Foi na carne que ele trouxe ao fim, na cruz, o antigo modo de existência, inaugurou a nova era resgatada
ou resgatando os seus. Galatas 1,4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Coloque essa, Júnior. Carne e espírito. Esse contraste não é psicológico, como se tratasse de duas partes da existência humana de Cristo, suas duas naturezas. Também não é uma dicotomia antropológica, e muito menos um contraste ético, como Paulo às vezes faz. Carne e espírito representam dois modos de existência. Carne, a velha era, caracterizada e determinada pela carne. Espírito, a nova criação, que provém do Espírito de Deus. O contraste é similar ao contraste entre o primeiro Adão, que era uma alma vivente, e o último Adão, que é espírito vivificante. É assim que Paulo vê a existência terrena de Jesus Cristo em termos escatológicos. Da mesma forma, ele vê a igreja não mais na carne, isto é, debaixo do regime do mundo antigo e dos poderes malignos que o dominam, mas no espírito, trazida para debaixo do domínio e a liberdade de Cristo. Contraste carne e espírito na pregação de Paulo tem várias nuances, mas seu ponto de partida é o contraste escatológico, pelo qual os demais aspectos se tornam claros e significativos. Na história dos estudos paulinos, como já vimos, houve diversas tentativas de entender esse contraste em termos de pensamento grego, helenístico, ético, ou mesmo em termos da dialética de Hegel. Entretanto, o pano de fundo são as escrituras do Antigo Testamento, onde o Espírito de Deus é frequentemente associado com a ação de Deus na história. Em termos similares, Paulo conecta o Espírito ao agir histórico de Deus em seus dias. Para Paulo, o Espírito é o dom dos últimos dias. Coloque Cristo, o Filho de Deus. A pregação de Paulo acerca de Cristo é fundamentada também em sua confissão de que Cristo é o Filho de Deus. Essa confissão não é o resultado de sua reflexão acerca de Cristo como Kyrios, Senhor exaltado, mas tem sua origem principalmente no conceito da pré-existência de Cristo, que Paulo afirma categoricamente. Não é? Gálatas 4,4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Romanos 8,3, porquanto que fora impossível a lei ao que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Passagens como esta da cima sugerem que no pensamento do apóstolo, a vinda do Filho de Deus ao mundo na plenitude dos tempos pressupõe a sua pré-existência com Deus. Portanto, a exaltação de Cristo na teologia paulina não deve ser dissociada do significado que a pessoa de Cristo tem para o apóstolo. Do mesmo modo, ao concluir a obra da redenção, Cristo não acessou de ser o Filho de Deus. Quando Paulo fala da pré-existência de Cristo, ele o faz sempre em relação à revelação do Filho de Deus na história da redenção. Paulo faz com que a linha da história da redenção retroceda até a pré-existência de Cristo e fala dessa pré-existência à igreja do ponto de vista da revelação da história. Agora examinaremos o conceito o primogênito de cada criatura mais de perto, visto que o mesmo faz parte das estruturas fundamentais da pregação de Paulo. Esta designação que Paulo dá a Cristo nos revela algo interessante. O apóstolo atribui a Cristo uma posição escatológica com relação à criação em geral. Ou seja, o significado escatológico, histórico, redentivo da pessoa e da obra de Cristo pode ser também percebida na posição que Paulo atribui a Cristo com relação à criação. Essa posição é de senhorio absoluto sobre o mundo criado, visível e invisível. É um senhorio cósmico. Colossenses no 15-20 trata disso aí. E Colossenses 1 Coríntios 8, 6 diz, todavia, para nós há um só Deus,
o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Essa dimensão cósmica da cristologia de Paulo tem provocado diversas tentativas de explicação por parte dos estudiosos paulinos. Exatamente de onde Paulo tirou esta ideia do senhorio cósmico do Messias? Que elementos ele usou para criar este conceito? Houve muitas explicações e certamente não poderemos falar de todas elas. As duas explicações principais são estas. Primeiro, sabedoria. Alguns estudiosos julgam que Paulo, em Colossenses 1:15 a 20, simplesmente atribui a Cristo os atributos da sabedoria divina, encontrada no livro de Provérbios, no livro apócrifo de sabedoria e no livro de Eclesiastes. Nestes livros, a sabedoria de Deus é referida em termos pessoais, como se fosse uma pessoa, um recurso literário chamado de personificação, como sendo existido antes da criação do mundo e como tendo sido um instrumento ou agente da criação de Deus. Devemos admitir que Paulo conhecia estas obras como parte do seu conhecimento, não é, judaico, e que com certeza conhecia a ênfase que é dada neles à sabedoria divina, visto como a essência da piedade judaica. Certamente ele estava familiarizado com a personificação da sabedoria. Por exemplo, Provérbios 1:20 a 31. Entretanto, a semelhança da cristologia cósmica de Paulo com a sabedoria divina personificada nesses livros explica-se satisfatoriamente, não em termos de empréstimo da parte do apóstolo, mas em termos de uso, conforme já vimos, interpreta a doutrina da exaltação de Cristo na pregação de Paulo como tendo sido uma evolução no pensamento do apóstolo. Frustrado com a demora da parúzia, Paulo transformou a expectativa da parúzia do Filho do Homem escatológico da cristologia da igreja primitiva numa experiência mística e cultica com Cristo através do Espírito, sob a influência do misticismo helenista. Assim, em sua cristologia, o centro de gravidade teria mudado da expectativa da vinda do Filho do Homem para comunhão com Kyrios, Cristo. Resta pouca dúvida de que a comunhão com Cristo exaltado tem um lugar de importância na pregação de Paulo, bem como o ensino sobre o Espírito Santo. Na verdade, Paulo constantemente enfatiza que é no Espírito que esta comunhão com Kyrios exaltado acontece e que no Espírito Kyrios exaltado abençoa e ministra a sua igreja. Mas isso nada subtrai do caráter escatológico, histórico e redentivo da pregação de Paulo. E muito menos significa que o centro da mesma é a união com Cristo presente no culto, conforme alguns teólogos argumentam. Para Paulo, bem como para toda a igreja primitiva, o Espírito Santo é o dom escatológico dos últimos tempos, a revelação da era grandiosa da salvação, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Concluindo, fica claro que o ponto de partida da pregação do apóstolo Paulo é sua convicção que a vinda de Jesus Cristo marca o cumprimento das antigas promessas dos profetas de Israel, a inauguração e a irrupção do mundo vindouro agora no presente. Certamente há outras maneiras de ler Paulo e procurar sintetizar seu pensamento. Elas destacam outros aspectos da pregação do apóstolo e podem nos ajudar a compreender mais amplamente a sua teologia. Mas com certeza a abordagem escatológica, histórico-redentiva é a que sintetiza de maneira mais clara e apaixonante o seu pensamento. Quero concluir esta aula dizendo para vocês que é o final do nosso curso, não é? Mas eu vou mandar material bastante para vocês. Tudo que foi dito aqui, mas eu vou mandar escrito muito mais coisas, que vocês vão poder ler, usar à vontade e trabalhar bem, tá certo? Que Deus os abençoe e muito obrigado por esses 6 períodos, 6 aulas gravadas. Amém.